Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a sexta lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 km sob o gelo. E há duas grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa. E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de dois picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado. Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos 2 anos. Mas Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi?
Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos. O que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que em sua atmosfera tóxica havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre. Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá, e isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperatura precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado, e esse fato tinha que deixá-los desconfiados, mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus, só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%, mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. Considere Encelados, a lua gelada de Saturno, um dos lugares mais promissores para procurar vida fora da Terra. Os cientistas acabaram de detectar o último dos 6 ingredientes necessários para sua formação, o fósforo. Esse elemento mais raro foi descoberto em um oceano em Encelados. Ele ajuda a tornar o solo fértil na Terra, mas a concentração desse mineral nos mares ocultos da Lua distante pode ser de 100 a 1000 vezes maior do que nos oceanos do nosso planeta. E talvez ocorra porque o oceano de Encelados é rico em carbonatos, exatamente como a água com gás, e esta provavelmente dissolverá os fosfatos das rochas da Lua. A nova descoberta também sugere que em outras luas geladas de Saturno, como o Titã, as águas também podem estar carregadas de fósforo. Por que os cientistas estão tão entusiasmados com esse mineral? Bem, os fosfatos, que são compostos contendo fósforo, são componentes cruciais da vida na Terra. O DNA, o RNA e as membranas celulares os têm. Mas entre os 6 elementos necessários para a vida, que são carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, o fósforo é o menos comum. Em 2004, a sonda espacial Cassini entrou na poeira do segundo anel mais externo de Saturno, chamado de E.
Ele é composto de grãos de gelo ejetados por Encelados, e ao estudar esses grãos examinados pelo analisador de poeira cósmica da Cassini, os pesquisadores detectaram fósforo. Encelados é a sexta maior lua de Saturno. Ela não é realmente grande, tem apenas 505 quilômetros de diâmetro, ou seja, é pequena o suficiente para caber dentro do estado do Arizona. Deveríamos tentar isso algum dia. É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os astrônomos pensaram que Encelados seria uma bola de gelo congelada. Mas então, surpresa, surpresa, eles viram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície dessa lua. Ficou claro que havia um oceano global entre o núcleo rochoso dela e sua casca gelada. Os mesmos pesquisadores descobriram anteriormente que esse satélite natural de Saturno também pode ser o lar de moléculas orgânicas complexas. Antes, os cientistas pensavam que os fosfatos poderiam estar presos nos núcleos rochosos de Encelados e mundos semelhantes. É por essa razão que os trabalhos mais recentes, que sugerem que os fosfatos também podem ser abundantes no oceano, foram uma surpresa. Os pesquisadores examinaram 305 grãos de gelo do anel E de Saturno e descobriram que 9 continham fosfatos. E esses resultados foram claros e inconfundíveis. E isso é muito importante porque há algum tempo acreditava-se que a fosfina, um composto de hidrogênio e fósforo, existia nas nuvens de Vênus. Mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma evidência que sustentasse essa teoria. Em Encelados, no entanto, não há controvérsia, os fosfatos existem ali. Os astrônomos consideram Europa um dos lugares mais promissores do sistema solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque essa lua tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, ele está escondido sob uma camada de gelo que, segundo estimativas, tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, mas ainda é potencialmente habitável. Os pesquisadores afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na camada de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. É claro que será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem fontes muito mais rasas que provavelmente estão muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1 quilômetro de profundidade sob o gelo. E essa notícia tem duas coisas excelentes. Em primeiro lugar, aumenta as chances de haver vida em Europa. E em segundo lugar, se for verdade, pode facilitar para que futuras missões encontrem essas formas de vida, se houver alguma. Em seguida, temos Titã, a maior lua de Saturno. Ela é menor e tem gravidade mais leve que a da Terra, mas ainda nos faz lembrar do nosso planeta, já que o nitrogênio predomina em sua atmosfera. Trata-se do único outro mundo em nosso sistema solar com lagos e rios. Esses corpos d'água são feitos de hidrocarbonetos, metano e etano. Há também um oceano subsuperficial de água, mas ele está localizado muito no fundo e ninguém descobriu ainda se faz contato com algo na superfície. Se for o caso, poderá fornecer combustível para a vida depois de se misturar com a química complexa da superfície. Mas Encelados e outras luas geladas não são os únicos lugares no sistema solar que podem abrigar ou já abrigaram vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por criaturas vivas. Por exemplo, o gado que digere o alimento e emite, você sabe, gás. Entretanto, os cientistas acreditam que o metano permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que os modelos dos pesquisadores previam. A questão é, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério por lá são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície de Marte. Ali, eles podem ter sido protegidos da forte radiação proveniente do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias poderiam facilmente sobreviver em tais condições por 280 milhões de anos. Bom, é um longo prazo de validade, e significa que, se houvesse vida em Marte, poderíamos achar evidências na subsuperfície por meio de perfurações no solo. No entanto, não há água corrente em Marte, e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco, em outras palavras, está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho.
O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. De qualquer forma, se não encontrarmos vida fora da Terra em nosso sistema solar, provavelmente poderemos procurá-la em exoplanetas, que é como são chamados os planetas fora de nosso sistema estelar. Alguns parecem muito promissores. O mais perto daqui é Próxima Centauri b. Ele está a apenas 4,2 anos-luz de distância da Terra. Recentemente, os astrônomos descobriram que esse mundo pode ser ainda mais parecido com o nosso do que se pensava. Ele é apenas 17% mais maciço do que aqui, e orbita uma estrela que é mais fraca e menos maciça que o Sol. Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que há chances de existir água líquida e vida ali. Parece que esse exoplaneta está preso à sua estrela-mãe. Um de seus lados está voltado para ela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Próxima Centauri b está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação da estrela pode estar puxando o ar do planeta para longe. Se esse for o caso, é pouco provável que exista água líquida em sua superfície. O Gliese 832c está a 16,2 anos-luz de distância da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a um passo de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais maciço que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como se trata de uma anã vermelha muito mais fria e mais fraca do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se ele é semelhante à Terra, e provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa que cria um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que consegue liberar de volta para o espaço. Isso significa que é mais provável que o Gliese 832c se assemelhe a Vênus, quente e escaldante, do que a Terra, relativamente fria. Por mim, tudo bem. Em breve poderemos começar a construir muitas coisas na Lua. Tudo porque a missão lunar da Índia chamada Chandrayaan-3 detectou recentemente enxofre perto do polo sul da Lua. Esse elemento químico pode ser extremamente útil para a criação de infraestrutura em nosso satélite. É a primeira vez que esse elemento químico é descoberto no satélite natural da Terra. Esse elemento tão procurado é encontrado principalmente perto dos vulcões da Terra. Seu aparecimento na Lua diz muito sobre o histórico vulcânico do satélite e suas condições atmosféricas passadas. O rover da missão detectou esse elemento químico menos de uma semana depois de aterrissar a cerca de 70 graus do polo sul da Lua, no dia 23 de agosto de 2023. Esse pouso histórico na superfície lunar fez da Índia o quarto país a pousar com segurança uma missão na Lua. É também a primeira espaçonave a aterrissar tão perto do polo sul do nosso satélite. Essa é uma área de importância estratégica, pois acredita-se que abrigue depósitos de gelo de água. Se isso for verdade, futuras missões poderão colher e transformar esse gelo de água em água potável, ou até mesmo em combustível para foguetes. Durante 2 semanas, o módulo de pouso realizou coletas de dados, concentrando-se principalmente na análise do solo lunar e de sua atmosfera extremamente fina. Enquanto isso, o rover Pragyan, movido à energia solar, iniciou sua busca para encontrar água congelada na Lua. Quanto ao módulo de pouso, ele demonstrou outra façanha incrível no dia 3 de setembro. A espaçonave acionou seus motores e se elevou cerca de 41 centímetros no ar. Em seguida, deu um pequeno salto para aterrissar entre 30 e 40 centímetros de distância da sua posição original. Na verdade, isso é muito importante. Conseguir fazer com que um módulo de pouso retorne à superfície da Lua é essencial para missões futuras, mostrando que eles podem devolver com segurança amostras do solo ou até mesmo astronautas de volta para casa após uma missão lunar. Em setembro, a espaçonave indiana foi colocada em modo de suspensão. A noite lunar, com duração de 14 dias, estava se aproximando e a espaçonave não foi projetada para coletar dados científicos durante esse período. Até o momento, ficamos sabendo de algumas descobertas importantes da missão. Uma delas está relacionada à medição da temperatura da camada superficial do solo da Lua em diferentes profundidades. Curiosamente, a superfície do satélite nessa região se mostrou mais quente do que o esperado. Acreditava-se que a temperatura poderia estar entre 20 e 30 graus Celsius na superfície, mas ela estava em torno de 70 graus Celsius, muito mais quente do que se imaginava. A outra descoberta indica a presença de vários elementos químicos, inclusive oxigênio.
Além disso, os dados recebidos da sonda confirmam a presença de alumínio, cálcio, ferro, titânio, silício e outros elementos químicos na superfície lunar próxima ao Polo Sul. O rover também usou instrumentos especiais projetados para medir tremores e ruídos sob a superfície lunar para detectar alguma atividade sísmica. Isso nos leva de volta ao enxofre identificado graças ao espectroscópio do rover. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para descobrir se esse elemento se formou na superfície de forma natural ou se é resultado de atividade vulcânica ou de uma queda de meteoro. Outra coisa surpreendente encontrada na Lua é uma rocha, e ela pode ser a mais antiga rocha terrestre conhecida. Uma lasca de 2 centímetros de largura, incluída em uma grande coleção de rochas trazida ao nosso planeta pelos astronautas da Apollo, pode ser, na verdade, um fragmento da Terra com 4 bilhões de anos. Essa descoberta pode nos ajudar a traçar um quadro melhor do intenso impacto que a Terra primitiva sofreu no início de sua vida. Poderia ser assim. Logo depois que a rocha se formou, um impacto de asteroide pode tê-la lançado da Terra. Naquela época, o satélite do nosso planeta estava 3 vezes mais próximo da Terra do que está hoje. A colisão foi tão forte que esse pedaço de rocha terrestre encontrou seu caminho para a Lua. Mais tarde, esse fragmento foi engolido por uma brecha lunar, um tipo heterogêneo de rocha. Por fim, a rocha foi trazida de volta para casa, para a Terra, pelos astronautas da Apollo 14. Embora os cientistas já tivessem encontrado meteoritos provenientes de Marte e da Lua, essa foi a primeira vez que uma rocha da Lua se revelou ser um meteorito terrestre. Eles também descobriram que a rocha havia se formado em um ambiente rico em água, em temperaturas e pressões correspondentes às de cerca de 19 quilômetros abaixo da superfície do nosso planeta. Em 19 de dezembro, a missão Chang'e 4 da China fez história ao aterrissar no lado oposto da Lua. O rover da missão ajudou os pesquisadores a visualizar estruturas escondidas nas profundezas da superfície do satélite, revelando bilhões de anos de história lunar. O rover Yutu-2 fez essa descoberta com a ajuda de seu radar de penetração lunar. Ele fez imagens nas profundezas da superfície da Lua e ouviu os ecos do som que se refletiam nas estruturas ocultas sob a superfície lunar. Descobriu-se que essas estruturas estavam descansando em profundidades de quase 300 metros. A pesquisa sugere que os primeiros 40 metros abaixo da superfície são compostos de camadas de poeira, solo e rochas. Os instrumentos também descobriram uma cratera oculta que deve ter se formado depois que um grande objeto se chocou contra a superfície da Lua. Há muito tempo, é provável que lava antiga estivesse fluindo nas profundezas do subsolo. Os pesquisadores acreditam que as rochas quebradas ao redor da formação podem ser detritos produzidos pelo impacto. Eles também descobriram que as camadas de rocha vulcânica eram mais finas quanto mais próximas estavam da superfície. Essa variação na espessura dos fluxos de lava pode significar uma diminuição no número e na magnitude das erupções ao longo do tempo. Portanto, a atividade vulcânica lunar diminuiu gradualmente desde a formação da Lua, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. No lado mais distante da Lua está uma das maiores e mais antigas crateras de impacto em nosso sistema solar, a bacia do Polo Sul Aitken. Infelizmente, da Terra só é possível ver sua borda externa, que parece uma gigantesca cadeia de montanhas. É uma enorme depressão de 13 quilômetros de profundidade, que se estende por aproximadamente 2.500 quilômetros de diâmetro e cobre 1/4 da superfície lunar. Os astrônomos têm certeza de que essa cratera surgiu quando um asteroide colidiu com a Lua há cerca de 4 bilhões de anos. E agora olhe para este gigantesco pedaço de metal do tamanho de 4 estados de Connecticut. Quanto ao seu peso, basta dizer que o número contém 18 zeros. Essa massa misteriosa está escondida a cerca de 290 quilômetros abaixo da superfície da Lua, em algum lugar no meio da bacia do Polo Sul Aitken. Ele foi descoberto quando o GRAIL, sigla em inglês para a missão Gravity Recovery and Interior Laboratory da NASA, coletou dados sobre nosso satélite natural. Ao examinar essas informações, os cientistas notaram que em um local da superfície da Lua havia uma estranha mudança na gravidade. Depois de pesquisar esse fenômeno, eles concluíram que algo misterioso estava pesando sobre o piso da bacia. Até o momento, os pesquisadores ainda não descobriram a origem do caroço bizarro, mas há várias teorias. Uma delas afirma que o achado é um pedaço de óxido denso que apareceu quando a Lua estava apenas tomando sua forma. Naquela época, o satélite ainda estava coberto por antigos oceanos de magma, e o caroço poderia ter sido formado nos estágios finais de seu resfriamento.
Entretanto, a maioria dos cientistas apoia outra teoria, segundo a qual a massa integrante é uma parte do asteroide gigante que criou a bacia do Polo Sul Aitken. Como o artefato é metálico, provavelmente é o núcleo de ferro-níquel do asteroide. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não faz muito tempo, os astrônomos receberam os resultados da topografia subterrânea e descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite natural da Terra. Ela pode ser o resultado da atividade vulcânica lunar que ocorreu há mais de 3 bilhões de anos. Os fluxos de lava endureceram, criando uma crosta espessa e dura na parte externa. Mas por dentro ela continuava fluindo, derretendo a rocha e criando túneis e cavernas. Diversos pequenos buracos na superfície da Lua descobertos pela NASA parecem ser as aberturas para esses tubos de lava. Se essa teoria for confirmada, os túneis subterrâneos poderão servir não apenas como um local conveniente para missões espaciais com tripulação humana, mas também como fontes de água muito necessárias para os astronautas. Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte. E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago em particular tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil. O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12.
Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta. E os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou. Eles encontraram mais 2 núcleos, que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o Lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do Delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera. Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra, embora não pela Amazon Prime. E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe, talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei! Você está olhando para o céu noturno. Uau!
Durante grande parte da nossa história, procuramos vida nas estrelas e nos planetas próximos a elas. Mas o espaço também tem olhos. E tem alguém, em algum lugar, olhando para nós. Talvez. Os cientistas afirmam que pelo menos 29 planetas distantes podem estar nos observando agora. Então arrume o cabelo e sorria. Até agora, identificamos pelo menos 1.715 sistemas estelares vizinhos da Via Láctea, que podem detectar nosso planeta com telescópios convencionais. Essas estrelas estão localizadas em nossa galáxia. Então, se apontassem seus equipamentos para o nosso Sol, mais cedo ou mais tarde, veriam um pequeno ponto que passa entre nossa estrela natal e o observador. Isso é chamado de trânsito. Trata-se de um método de detecção de planetas em astronomia. Por exemplo, você pode observar fenômenos de trânsito em casa com um telescópio. Basta apontá-lo para o Sol e esperar. Então verá Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E agora você o vê como um pequeno ponto. O processo de trânsito de Mercúrio pode durar cerca de 5 horas. Esse fenômeno acontece cerca de 14 vezes em um século. O próximo será em 13 de novembro de 2032. Marque no seu calendário. Da mesma forma, é possível observar Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol. Mas como está mais longe, seus trânsitos são menos frequentes. Os últimos foram em 2004 e em 2012. O próximo par é esperado em 2117 e 2125. Ei, eu não vou estar por perto, então. Portanto, esses sistemas estelares têm a oportunidade de dar uma olhada em nosso planeta, mas telescópios de longo alcance funcionam um pouco diferente. Na verdade, o observador não verá um ponto preto com o Sol ao fundo. O equipamento medirá o brilho da nossa estrela. Quando a Terra começar seu trânsito entre o Sol e o observador, o telescópio registrará uma ligeira queda no brilho da estrela, porque nosso planeta estará bloqueando o caminho dos raios solares. Os cientistas distantes de civilizações extraterrestres poderão calcular a diminuição de brilho e determinar o tamanho do nosso mundinho. Mas nem todos os mais de 1.700 sistemas estelares podem ter vida extraterrestre. Os cientistas reduziram a possibilidade a 29 deles, próximos de algumas dessas estrelas. Eles são potencialmente habitáveis, ou seja, semelhantes à Terra em tamanho, e estão dentro da zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que não estão muito perto dela, o que não é muito quente para uma vida em potencial. A água não evapora lá como em uma panela fervente, e eles também não estão muito longe, o que quer dizer que não é muito frio e a água não congela em espessas camadas de gelo. E como ela é a base da vida, podemos assumir que a vida pode existir neles. Teoricamente, esses planetas poderiam ter visto o trânsito da Terra nos últimos 5.000 anos. Então, enquanto estávamos construindo as pirâmides de Gizé ou Stonehenge, uma civilização extraterrestre poderia estar nos observando. Um desses planetas fica a apenas 11 anos-luz da nossa casa, perto da estrela Ross 128, uma anã vermelha na constelação de Virgem. Há um exoplaneta com cerca de 2 vezes o tamanho da Terra, bem na zona habitável de sua estrela hospedeira. Teoricamente, os habitantes de lá podem nos ver transitando pelo Sol regularmente por 2.000 anos. Mas há cerca de 900, o planeta perdeu sua posição e não pode mais continuar a sua observação. O outro, de onde a Terra pode ser vista em trânsito, fica a 12 anos-luz e meio de distância, perto da estrela chamada Teegarden. A janela para nos ver se abrirá lá em cerca de 29 anos. Estamos apostando muito no sistema de estrelas TRAPPIST-1, que hospeda pelo menos 7 exoplanetas, quase como o nosso sistema solar. E 4 deles estão na zona habitável da estrela. Mas eles terão que esperar 16 séculos para poder começar a nos observar. No entanto, podemos tentar fazer contato com esses planetas agora. Eles estão todos perto o suficiente de nós para captar nossos sinais de rádio. As ondas podem viajar pelo espaço à velocidade da luz, e a Terra emite sinais de rádio continuamente desde 1895. Então, somos como vizinhos barulhentos no espectro de rádio. Se houvesse um planeta em algum lugar com uma civilização inteligente, a uma distância de até 125 anos-luz de nós, nosso ruído radiofônico já teria chegado lá. Um dos problemas é que levaria aproximadamente o mesmo tempo para obter uma resposta. O outro é se uma civilização usar o rádio por um período relativamente curto. Mas agora na Terra, temos Bluetooth e fibra ótica como opções, exceto talvez por relatórios de trânsito. E com o tempo, todo o ruído de rádio que criamos simplesmente desaparecerá. Além disso, a comunicação por rádio assume que uma civilização extraterrestre é avançada o suficiente para usar essa tecnologia. Mas quem sabe talvez
existam formas de vida no espaço que sejam realmente diferentes das nossas. Nossos sinais já poderiam ter chegado, mas seus habitantes simplesmente não seriam capazes de recebê-los. E no momento em que eles constroem antenas para receber o sinal, não as emitiremos mais. Mas não perdemos a esperança, e até enviamos sinais de rádio criptografados para o espaço para nos comunicarmos com civilizações extraterrestres. Em 1974, remetemos a mensagem de Arecibo para o espaço interestelar. Se alguma civilização puder decifrá-la, terá um retângulo como este. Ele tem todas as informações sobre a humanidade. No topo está o nosso sistema de números, então os números atômicos e o nosso DNA retratado abaixo. Aí vem um ser humano, é claro, mas abaixo um diagrama do nosso sistema solar. A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, é ligeiramente elevada. É assim que a civilização extraterrestre entenderá de qual planeta essa mensagem veio. Na sequência, está um diagrama do próprio radiotelescópio Arecibo. Outra opção de como entregar uma mensagem para um planeta distante é literalmente mandar uma carta. Pode ser uma sonda espacial, e já fizemos isso. Estas são as Voyagers 1 e 2, lançadas em 1977 e ainda em operação. Em 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Ela viaja para estrelas distantes e carrega uma mensagem escrita em um disco de ouro. Esse objeto contém saudações em 55 idiomas da Terra, além de muita música de diferentes partes daqui, sons diferentes como o ruído do oceano, vozes humanas e de animais. Além disso, há 116 imagens no registro, incluindo de pessoas e de paisagens da Terra. Também há informações sobre o Sol e nosso DNA. A caixa do disco contém instruções e uma agulha para reproduzi-lo. Ainda há um mapa dos pulsares da nossa galáxia para que astrônomos de uma civilização extraterrestre possam encontrar nosso sistema solar. A principal desvantagem de enviar uma mensagem dessa maneira é o tempo. A Voyager 1 chegará à sua primeira parada, a estrela Gliese 445, em 40 mil anos. A Voyager 2 alcançará a Ross 248 em 42 mil anos. E em cerca de 296 mil anos, passará por Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Mal posso esperar. Além disso, uma civilização extraterrestre pode nos detectar com cálculos e fórmulas. Basta uma pequena observação do Sol. Em sistemas estelares com planetas, a estrela hospedeira não fica parada. Ela gira em torno de uma pequena órbita, porque a estrela pesada atrai o planeta, mas este também tem sua própria gravidade e resiste. Isso a desloca um pouco e faz com que ela orbite ao redor. Uma civilização extraterrestre pode calcular essa mudança do Sol e determinar a massa dos planetas perto da estrela. Usando este método, os astrônomos conseguiram encontrar 548 exoplanetas. Suponha que tenhamos feito contato com uma civilização extraterrestre perto da estrela mais perto de nós, Próxima Centauri. De fato, há um exoplaneta lá, mas a radiação da hospedeira destruiria quaisquer formas de vida. Mas imagine se ainda tivermos um sinal de retorno. Seria a conversa mais lenta da história, porque nossa mensagem levaria 4,2 anos para chegar ao planeta. E teríamos que esperar outros 4,2 anos para obter uma resposta. E assim combinamos o encontro. Essa civilização não sabe como voar para o espaço. Então, temos que dar o primeiro passo. Embora a Próxima Centauri seja a estrela que fica mais perto do Sistema Solar, leva cerca de 73 mil anos para viajar para lá com o foguete convencional. Então, temos que aprender a nos deslocar à velocidade da luz. Mesmo assim, demoraria 4,2 anos para chegar. Imaginem se encontrássemos vida extraterrestre do outro lado da Via Láctea. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a jornada de ponta a ponta levaria 100 milênios. Então, temos que enganar as leis da física ou transferir toda a civilização humana para uma nave espacial gigante que viajará de estrela em estrela por milhares de anos. E quando for lançada da Terra, apenas os netos dos netos dos netos e várias gerações a mais de netos da primeira tripulação poderão ver outro sistema estelar da escotilha dessa nave. Ei, pode mover sua cabeça? Estou tentando ver através da janela. Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões.
Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas, e perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra, e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela.
Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços teriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo, e a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. A gravidade de Júpiter destruiu um enorme cometa. Não foi suficiente para vencer um monstro espacial. Uma verdadeira catástrofe aconteceu. Os fragmentos não voaram em direções diferentes. Eles se alinharam e avançaram em direção a Júpiter como os vagões de um trem. 21 fragmentos de até 1,5 km de diâmetro explodiram na atmosfera de Júpiter. Bolas de fogo a uma velocidade de 60 km por segundo bombardearam a superfície do planeta. O espaço ao redor delas foi aquecido a 27.800 graus Celsius. Isso é mais que a temperatura na atmosfera superior do Sol e 312 vezes mais quente do que você precisa para cozinhar um ovo. Bem, eu perdi a fome. O impacto foi como o de uma pedra caindo em um lago. Os fragmentos de meteorito formaram plumas gigantes na superfície de Júpiter. As substâncias da sua atmosfera mais baixa subiram rapidamente. O processo gerou uma enorme quantidade de energia. Jatos de fogo superaquecidos atingiram a estratosfera. Os monstros deixaram para trás plumas brilhantes de 3.000 quilômetros de comprimento. Isso é maior do que a distância entre Nova York e Texas. Manchas escuras apareceram no local dos golpes.
Elas eram quase do tamanho da Terra. O nome do violador dos limites de Júpiter? Cometa Shoemaker-Levy 9. A colisão desses corpos celestes aconteceu em julho de 1994. Foi uma sensação no mundo científico. Pela primeira vez na história da humanidade, uma catástrofe dessa magnitude foi observada. O ataque levantou uma questão importante para os astrônomos. Por que tanta falta de sorte de Júpiter? Monstros espaciais o atacam milhares de vezes mais frequentemente do que a Terra ou qualquer outro planeta do Sistema Solar. Tudo bem, vamos ver. Você decide embarcar em uma nave estelar e viajar para o misterioso Júpiter. Uma sonda espacial precisaria de 2 anos para chegar lá, mas sua nave é mais rápida. Você estará lá em... Ótimo, a viagem levou apenas 1 segundo. Júpiter é realmente grande. Poderia caber 1.300 planetas do tamanho da Terra nele. Parece lindo graças às nuvens de gás. Esse planeta não tem superfície sólida, mas há uma mancha estranha na sua superfície. Parece um olho enorme que pode acomodar 3 terras e meia. Essa é uma tempestade capaz de assustar qualquer pessoa. É 10 vezes mais alta do que o Everest e o vento sopra a uma velocidade de 483 km por hora. E ela já dura 350 anos. Se todos os planetas do Sistema Solar se fundissem em um superplaneta, o novo objeto ainda seria 2,5 vezes menor que Júpiter. O tamanho grande também afeta a gravidade. As naves espaciais usam Júpiter como um trampolim para pular. A gravidade do gigante aumenta sua velocidade de voo e as ajuda a alcançar seu alvo mais rápido. A gravidade transformou o planeta em um ímã para cometas, asteroides e perigosos detritos espaciais. Júpiter é um verdadeiro super-herói espacial. Seu escudo de gravidade é atingido ou desvia os monstros espaciais que voam para o interior do Sistema Solar. Os dinossauros discordam, mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E se amanhã Júpiter fosse engolido por um aspirador de pó gigante? Só posso dizer uma coisa, teríamos problemas enormes. Sem um escudo gigante, milhares de cometas e asteroides atacariam nosso planeta com muito mais frequência. A maioria deles queimaria na atmosfera ou não seria grande o suficiente para nos afetar. Mas também existem cometas e asteroides maiores. Após uma colisão com a Terra, você poderia dizer adeus a toda a vida no planeta. Por exemplo, em 2009, um corpo celestial colidiu com Júpiter. Deixou uma mancha do tamanho do Oceano Pacífico. É assustador pensar que vestígios isso deixaria em nosso planeta. Muito provavelmente, a Terra se transformaria em uma bola de fogo. Mas pesquisas recentes de astrônomos sugerem que Júpiter não é um cara tão legal. Pelo contrário, é um cara mau com um estilingue que atira cometas na Terra. Um físico usou simulações de computador. Ele descobriu que Júpiter tem a mesma probabilidade tanto de desviar quanto de enviar cometas em direção à Terra. O gigante atrai objetos potencialmente perigosos e apenas nos protege parcialmente. Já tentou destruir nosso planeta muitas vezes. 66 milhões de anos atrás, um corpo cósmico medindo 16 quilômetros colidiu com a Terra. A energia do impacto incendiou a superfície do planeta, causando um grande terremoto e tsunami. Uma chuva de fogo caiu do céu na Terra. Havia milhões de toneladas de detritos e poeira na atmosfera, impedindo os raios do Sol de atingir o planeta. Um inverno nuclear teve início. Esse desastre levou à extinção dos dinossauros. Os cientistas chamaram esse criminoso fator espacial de impacto de Chicxulub. Simulações de computador de cientistas da Universidade de Harvard mostraram de onde veio. Chicxulub não era um asteroide, mas um cometa. Isso significa que o núcleo de seu corpo não era de pedra e metal, mas de gelo, poeira e gás congelado. Parecia uma bola de neve suja voando pelo espaço. O meteorito não iria incendiar a Terra, mas Júpiter interveio no plano. Ele jogou cometas em nossa direção. Em 1770, o cometa Lexwell apareceu perto da Terra. Nosso planeta e este objeto estavam separados por apenas 2,2 milhões de quilômetros, quase nada em termos de espaço sideral. O cometa Lexwell chegou mais perto da Terra do que qualquer outro cometa na história da humanidade. O objeto poderia ter interrompido a vida terrestre. O cometa voou muito perto de Júpiter. O gigante o pegou e o mandou em nossa direção. Bem, essa não é uma jogada muito boa para um super-herói protetor do Sistema Solar. Após 3 anos, o cometa passou por nós. Ele voou 2 vezes ao redor do Sol e retornou a Júpiter como um bumerangue. Dessa vez, o gigante empurrou o cometa para fora do Sistema Solar. Mas não vamos culpar Júpiter. Os cientistas acreditam que sem esse gigante gasoso, a vida na Terra provavelmente nunca teria surgido. Júpiter enviou em direção à Terra meteoritos que carregavam moléculas orgânicas e água com eles.
Eles foram os blocos de construção a partir dos quais a vida terrena começou. Ninguém sabe se os cometas viriam com uma carga valiosa sem Júpiter e sua perigosa gravidade. Se você voar da Terra para o centro do Sistema Solar, verá o Sol. 8 planetas estão voando ao redor dessa estrela. Existe um cinturão de mais de 1 milhão de asteroides entre Marte e Júpiter. Uma teoria diz que havia apenas o Sol no início da existência do Sistema Solar. Nuvens de pedra e poeira cercavam a estrela. Essas partículas se atraíram e formaram planetas ao longo de milhões de anos. Júpiter não queria novos vizinhos. Sua poderosa gravidade impedia que rochas e poeiras se unissem em planetas. Eles permaneceram asteroides e se reuniram em um cinturão dentro do Sistema Solar. Se hoje todos os asteroides se fundissem em um planeta, teríamos um corpo cósmico que pesaria apenas 4% da massa da Lua. Anteriormente, o cinturão era densamente povoado, mas a gravidade de Júpiter lançou 99% dos asteroides para outros lugares no espaço. Júpiter não é o único que desempenhou um papel no desenvolvimento da vida na Terra. Nosso assistente principal é a Lua. É o único satélite natural da Terra. Júpiter tem 79 satélites e a cada ano há mais e mais deles. Júpiter também é cercado por anéis, mas eles não são tão bonitos quanto os de Saturno e são praticamente invisíveis. Os anéis são compostos de pequenas partículas pretas. É a poeira que os meteoritos ejetam no espaço após colidirem com as luas de Júpiter. A Lua é responsável pelas marés do oceano. Ela regula a vida de abelhas, peixes, pássaros e anfíbios. Até você sente a influência da Lua todos os dias. Alterar o brilho do disco no céu noturno regula o nível de melatonina em seu cérebro. Esse hormônio é responsável pelos ritmos circadianos, que são importantes para um sono saudável. A Lua surgiu graças a outra catástrofe, assim como muitas outras coisas no espaço. Há milhões de anos, a Terra parecia uma bola de lava quente. Não havia água nem ar. Estava envolta apenas em dióxido de carbono e nitrogênio. Foi então que outro planeta do tamanho atual de Marte colidiu com a Terra. Os cientistas o chamaram de Theia. A uma velocidade de 14 mil km por hora, ele colidiu com a Terra. O impacto de uma força incrível jogou milhões de toneladas de material no espaço. Os destroços formaram uma bola que ficou conhecida como Lua. Os cientistas quase resolveram o mistério da Lua, mas eles não sabem se há um núcleo sólido no meio de Júpiter ou se há uma sopa densa e quente pendurada no espaço. Júpiter possui o maior oceano do Sistema Solar. É feito de hidrogênio líquido, não de água. Se Júpiter tivesse 80 vezes mais massa, se transformaria em uma estrela brilhante. Júpiter é um lugar único que nunca será o lar de humanos. A pressão dentro do planeta é 2 milhões de vezes maior do que na superfície da Terra. A pressão e a temperatura extremas arruinariam qualquer espaçonave que fosse longe demais.